Graça e paz, irmãos. Nós estaremos iniciando um pequeno estudo, e será a introdução de uma das cartas mais importantes, muito importante, escrita pelo apóstolo Paulo. Antes mesmo de iniciar, vamos pedir a Deus que Deus tome a direção. Tudo que nós fazemos tem que ter a oração, A oração. Vamos pedir a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos lhe pedir que abençoe esse estudo, que seja fruto de grandes bênçãos, que a graça do Senhor alcance os corações e possam entender a revelação do Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós lhe pedimos. Amém. Nós vamos falar de uma das cartas muito importante, Ela é escrita na prisão, que tem um tema muito o cristianismo sabe, que é a carta da alegria. Eu estarei dando, então, a introdução a esse estudo, as características desse texto que ele é utilizado. É uma igreja muito amorosa com Paulo. Paulo tem uma relação com essa igreja, uma relação muito boa, uma relação de amor com eles. É uma carta bem amorosa mesmo, os irmãos vão perceber. Quando eu comecei a estudar no seminário, tinha um irmãozinho que ele sempre gostava de dar aula, e quando ele dava aula sobre bibliologia, e ele sempre comparava as cartas, ele sempre tinha umas comparações com comida, essa coisa toda. Ele sempre falava que a carta aos Romanos era uma buchada, uma coisa bem forte, bem densa. Já a igreja de Corinto ele falava assim, é igual uma feijoada, lá é uma bagunça, lá não tem tema. Essa carta tem tema, tem alegria. Quando se pensa numa carta teológica, você pensa na carta aos Romanos. Quando você pensa numa carta mais amorosa, uma carta... Você não vê aqueles problemas apologéticos que Paulo enfrenta em Corinto, você vai para Filipenses. Filipenses retrata uma igreja boa, uma igreja que investiu no ministério de Paulo, uma igreja que tem amor, muito amorosa para com ele. Como eu disse, o autor Paulo. E é interessante, das outras cartas sempre tem debates, se foi Paulo que escreveu, principalmente por parte dos teólogos liberais. Essa não tem dúvidas, essa daqui, eles já se identificam no primeiro versículo como autor dela, E já começa assim no prefácio. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Ele de início, já se identifica como o autor dessa carta. Os pais da igreja também, todos eles, não houve divergência sobre esse tema. E até mesmo os teólogos de linha liberal, que contestam tudo na Bíblia, também afirmam que Paulo é o autor de Filipenses. A sua data, não há uma precisão, mas nós acreditamos. Acredita-se que possa ser em 50, em 60, sempre vai ter essa possibilidade. Na Bíblia de estudo, também o amor que essa igreja tem na vida do ministério dele. Nós também temos outro fato interessante, é a cidade. A cidade de Filipos, é uma homenagem a Filipe II, pai do Alexandre o Grande. O Império Romano ele tinha grandes dificuldades para ir para a Ásia, para o Oriente. E aí, nesse local, que era um local muito estratégico, ele consegue essa grande vitória, uma vitória militar, e ele estrutura essa cidade, essa cidade se torna estrategicamente importante, porque ele dá a Europa com o Oriente, e vai ser de uma importância muito vital, não só
para o Império Romano, mas também para o cristianismo. E nós vamos observar. Para nós sabermos como é que se fez, como é que foi feito as narrativas bíblicas, nós temos que ir para um livro histórico, nós temos que entender como é que essa igreja ela se formou. E começa em Atos 16, um livro histórico do Novo Testamento. Nós temos um livro da história da igreja, que está registrado em Atos 16. No capítulo 16 você vê a narrativa de como que surgiu a igreja, de como que Deus direcionou isso. E nós vamos ver claramente a soberania de Deus. Deus trabalhando para que essa igreja se formasse. Vou ler os versículos e vamos fazer um comentário. Para isso, então, após a introdução, vou mostrar a parte histórica, aonde que surgiu. Eu vou aproveitar e mostrar para os irmãos a narrativa histórica. 16. Eu vou começar de Troade, né? Dizendo assim, 16:6 diz assim: percorrendo a região de Frígia e Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, de fronte a Mísera, tentou ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Qual era o objetivo de Paulo? O objetivo de Paulo era ir para a Ásia. Essa daqui é a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo quer voltar para a Ásia. E ele quer fazer um caminho diferente. Mas veja só como que Deus opera. Como que Deus é soberano na sua obra missionária. Como que Deus exerce seus cuidados. O texto é bem claro. Que diz que Deus interferiu no plano. E percorrendo a região, está falando da região sendo impedido pelo Espírito Santo. Eles foram impedidos de pregar o Evangelho. Por quê? Porque Paulo não é como nós, que estamos vendo um livro histórico. Quando nós observamos Atos aqui, nós sabemos, porque nós já lemos a história, e nós sabemos que daqui, desse capítulo, vai começar a igreja europeia. Graças a essa igreja europeia, graças a essa mudança de plano, que Deus tinha o seu propósito, vai surgir a igreja europeia. Como os irmãos da maioria da escola dominical, já estudamos a parte histórica, em que estudamos a igreja oriental e a igreja ocidental, a europeia. Nós somos fruto dessa influência. Dos europeus vieram o cristianismo, que foi para as Américas, e nós estamos aqui, louvando a Deus e engrandecendo o nome de Deus, graças ao Espírito Santo que direcionou a obra missionária. Notem, Deus exerceu soberania. Nós vemos no versículo 8, e tendo contornado o Míssia, descendo a Troade à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja só, Deus direcionando o missionário. E este que é a missão nossa cristã. Nós somos missionários. Alguns são missionários em locais distantes, em regiões remotas, mas Deus chama todo crente, é um missionário. Nós somos missionários da pregação. Mas tem uma coisa que nós devemos entender, de que Deus exerce a soberania, os cuidados dele direciona os homens de Deus para pregar o Evangelho. E veja que Deus direcionou Paulo para ir para a Macedônia. Passa a Macedônia. No dia seguinte, eles já sabiam que tinha
no verso 11 ele diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguiu em direção a Samotreia, no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nessa cidade permaneceram alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nós pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos a mulheres, para que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e todos da sua casa nos rogou, dizendo: se julgaram que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. E aí ficaram, e nos constrangeram a isso. Veja só como é que a história do cristianismo na Europa, que vai ser bem sucedido, começa. Deus impedindo os planos do missionário, do apóstolo Paulo, direcionando para outro local. E olha o que ocorre de interessante, né, na narrativa bíblica. De que eles, no sábado, saíram para procurar um local para orarem. Eles foram procurar um local para orar. E veja só que eles encontraram mulheres, e ali ele prega o Evangelho. Mais uma vez você vai ver a soberania de Deus, e Deus exercendo o seu governo e mudando a história. Lídia, uma vendedora, uma mulher bem sucedida, ela é uma asiática. Por quê? Porque esse distrito, no versículo anterior, diz que é uma colônia. Ali vai os romanos e ela é asiática. Deus já começa a fazer uma obra com ela, de origem oriental, né? Deus ali converte ela. E mais uma vez nós vemos que, através da pregação do Evangelho, Deus age. Deus abre o coração de Lídia, a vendedora de púrpura. Deus trabalha no coração dela. E ali já começa a igreja. E ali batiza toda a família. Eu sei que a nossa igreja em geral é composta por irmãos credo-batistas, né? Ou seja, aqueles irmãos que creem que tem que crer para ser batizado. E aqui diz que toda a família foi batizada. Como eu tenho alguns irmãos que estão nos acompanhando e são pedobatistas, né? Geralmente a nossa denominação, majoritariamente a maioria dos irmãos são credo-batistas. Mas o texto ele deixa muito nebuloso em referente a isso. Ele diz que batizou toda a família. O que eu quero estimular para os irmãos? Para os irmãos começarem a ver a Bíblia e começarem a pesquisar. Se talvez o irmão nunca passou pela Bíblia e nunca viu isso, está aqui um texto que os nossos irmãos pedobatistas utilizam muito, porque toda a família foi batizada. Só que esse texto ele também não nos dá informação se havia crianças ou não havia. E esses eram daqueles textos que nós, irmãos em Cristo, pessoas salvas e estudantes de Bíblia, devemos olhar com a maior humildade possível de saber que o texto é um texto difícil de interpretar e saber como que aplica esse batismo. Fica aí também um estímulo para os irmãos estudarem a Bíblia, né? Os irmãos que nunca ouviram falar nisso, está aqui um texto que os nossos irmãos em Cristo aí, nós temos aí no nosso canal aí, luteranos e presbiterianos que estão acompanhando e que aí devem estar tendo a Bíblia. Eu tenho um tio também que nos acompanha, que é pastor batista, vai ter outra corrente. Mas o texto diz que foi batizado sua família. Veja que aqui na casa de Lídia começa a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. No versículo 16 vai ocorrer outro fato importante na igreja. No 16, aconteceu que indo nós para um lugar de oração,
nós saímos ao encontro uma jovem, processa de espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo, e nos clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E ele, na mesma hora, saiu. Veja que, por muitos dias, essa adivinha, ou essa pitonista, né? Aí a gente, literalmente, né, ela vinha com a adivinha. E é interessante que nós que gostamos da palavra de Deus, né, se alguém desavisadamente ler esse texto, vai falar: mas está falando a verdade? Se alguém não, está falando a verdade. Na verdade, isso não é verdade. Não, o diabo não fala a verdade, né? O que ela estava dizendo, na verdade, estava trazendo confusão. Para nós, se estivéssemos lá, entenderíamos que está falando do Deus Yahvé. Mas, naquela situação, poderia estar falando de quê? De Zeus. E por muitos dias estava perturbando. E isso perturbou a Paulo. E o que é que ele faz? Ele vai lá e expulsa. Então é uma lição para nós, irmãos, que nem todo mundo que diz certas verdades, supostas verdades, são verdades, né? Está aí o pai da mentira, enganando e mentindo. Essa é a função do diabo. E nós temos que ter discernimento. Pode ver que o melhor teólogo e o teólogo mais bem preparado que nós temos é Satanás, a ponto de ele tentar a Jesus. Adão e Eva, ele torceu toda a verdade. Essa é a função satânica, de torcer a verdade. E o que ocorre aqui? É de que esse demônio é expulso. Liberta essa mulher. Essa mulher é uma escrava. Os homens que estão aqui cuidando, eles têm o objetivo de ganhar dinheiro. Escravizaram essa mulher, essa adivinha, para ganhar dinheiro. E veja o resultado da libertação. Veja o resultado disso. No versículo 19, nós vamos ter aqui: e vendo os seus senhores, vendo os senhores que se lhe desfazia a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, a presença de autoridades, o levando aos pretores. Disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-se para o cárcere interior e lhe prenderam aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-lhe todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Vou resumindo aqui, porque nós vamos falar agora da conversão do carcereiro. Veja o resultado da pregação. O que a pregação trouxe para o apóstolo? Trouxe uma desavença na sua vida. Por quê? Porque ele chocou a sociedade romana. E este é o propósito do Evangelho. É algo que nós temos que falar para os irmãos. Aonde o Evangelho tem libertação, mas também tem perseguição. Por quê? Porque o Evangelho é vida. Eles são cidadãos romanos, mas eles precisam de um Salvador, que é Jesus Cristo, e isto choca com a sua cultura.
E isso para os dias atuais se faz muito presente nos dias atuais. Por quê? Porque hoje o Evangelho, ele tem que ser transformador. O verdadeiro Evangelho, ele é mudança de vida, ele é transformação, ele muda uma cultura. O que nós estamos vendo é que hoje o Evangelho quer se adaptar à cultura. E aí está uma das verdades do Evangelho. O Evangelho não se adapta à cultura. O Evangelho é a transformação do homem. Esses homens que ganhavam dinheiro com pecado, explorando essa mulher, agora essa mulher era livre. Em vez de ser motivo de alegria, é motivo de prejuízo. Porque eles ganhavam dinheiro com essa mulher escrava. Agora essa mulher é liberta. E agora a consequência de tudo isso é que Paulo é culpado. E agora, de um homem que prega o Evangelho livremente, ele vai para a cadeia. Mas lá na cadeia nós vamos ver mais uma vez o Deus soberano, transformando aquilo que é ruim em uma bênção. Porque lá vai existir mais uma conversão. Nessa igreja vai se converter o carcereiro. E aqui está um relato do carcereiro. O carcereiro despertou do sono, vendo aberto as portas do cárcere, puxou da espada e ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, postou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E eles, pregando essa palavra, e a todos de sua casa, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então levantou-se para a sua própria casa e pôs a mesa, e manifestos grandes alegrias por terem crido em Deus. Mais uma vez, agora nós temos uma conversão do carcereiro, que foi um motivo de grande alegria. Esse carcereiro é um homem mau. Veja que ele açoita as pessoas, ele é um homem perverso. Ao ver que os homens, houve um terremoto e se saltou, ele imaginou que soltavam os presos. Ele falou: eu sou responsável por eles. Roma não vai me perdoar, vão me matar. O que ele fez então? Ele falou assim: vou tirar minha vida. Paulo, vendo isso, fala em alta voz, fala assim: não faça tal loucura, não faça. E ali nós começamos, mais uma vez, Deus trabalhando. Da prisão, vai ter mais um membro na igreja de Filipos, mais uma pessoa vai para a igreja que está na casa de Lídia, mais uma pessoa se converte. E ele faz uma pergunta: o que farei para ser salvo? E essa é uma pergunta que nos comove, né? Os pregadores, eles veem o resultado do Evangelho quando uma pessoa se preocupa o que ele deve fazer para ser salvo. E aqui mais uma vez ele apresenta a fórmula de ser salvo: crer no Senhor. O meio pela qual nós somos salvos é crer em Jesus. Aquele que crê em Jesus será salvo. Não é por meio de obras, não é por meio de nenhum. Só por crer em Jesus o homem será salvo. Todo aquele que crê em Cristo será salvo. E veja o que acontece com a salvação. Aquele homem perverso, ele vai cuidar de Paulo. E essa é mais uma mudança do Evangelho. O Evangelho transforma de um homem mau, de um carcereiro, ele se torna uma bênção, ele vai cuidar do Deus. E aqui é o relato da igreja que começa. E aqui tem as verdades bíblicas que nós vamos aplicando a todos. A igreja, ela é movida por Deus.
Os irmãos observaram que Paulo tinha um plano, mas Deus direcionou para outra região. Isso mostra que a obra missionária, a conversão, é a obra de Deus, é Deus que trabalha. Mesmo que ele escolheu a cidade de Filipos, mas Deus fez a obra. Foi Deus que trabalhou no coração, usando quem? O homem de Deus pregando o Evangelho. E essa igreja que vai dar grandes frutos, ela começa em Atos, sendo movido por Deus, Deus trabalhando soberanamente. Mas nós vamos observar que essa igreja que vai abrir a porta para a Europa, a primeira igreja europeia, que vai abrir a porta para o Evangelho, é a mesma igreja que vai sustentar o ministério de Paulo. A ponto que na carta aos Coríntios, ele vai relatar a bondade que esses irmãos. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, ela é transformadora, ela muda o coração das pessoas. Veja, de um carcereiro, de um homem acostumado com maldade, porque naquele tempo o carcereiro não era uma coisa bondosa como hoje. Os carcereiros são bonzinhos perto dos que eram de lá. Mas mesmo assim, Deus transforma o homem. A mensagem que eu deixo hoje, de introdução à carta aos Filipenses, é como que Deus transforma as pessoas. Essa igreja que vai ser amorosa, cheia de alegria, é a igreja que Paulo sofreu perseguições, sofreu pelo Evangelho. E essa é uma mensagem que devemos deixar para os irmãos, de que o Evangelho muitas das vezes tem oposição, tem lutas, mas Deus trabalha, Deus nos dá vitória. Por quê? Porque a obra é de Deus, e Deus é soberano para fazer a obra no coração dos homens. Veja que Deus abriu o coração, foi Deus que faz essa obra no coração do homem. Não é por força nem por violência, mas pela graça de Deus, Deus consegue, Deus converte os homens. O que me deixa também muito, aproveitando aí a nossa fase final, né? Nossos términos e da mensagem, eu queria também aproveitar essa oportunidade de falar da quarentena nossa, que nós estamos vivendo. Irmãos, não vivam uma quarentena espiritual, irmãos. Irmãos, eu sei que o mundo está em quarentena, mas o nosso adversário não está em quarentena. Está me preocupando profundamente nos últimos tempos e me traz um pouquinho de receio e até de medo de dizer de que alguns crentes possam viver um esfriamento espiritual, enquanto algumas pessoas têm vindo a Cristo com medo, porque Cristo está às voltas. Os sinais que nós estamos vendo é da volta de Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que eu não vejo a hora de nós podermos estarmos na igreja, cultuando a Deus, porque é nesse propósito que Deus criou a tua igreja. E assim como a igreja de Filipos foi um grande exemplo para nós, em amor, em dedicação à obra do Senhor, que os irmãos também possam ser esse tipo de irmão. Irmãos, nós queremos construir uma igreja com valores cristãos, valores que muitas das vezes estão sendo esquecidos na sociedade e principalmente na igreja. A igreja do Senhor tem que voltar à simplicidade de viver um evangelho genuíno e verdadeiro. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão acompanhando esse estudo bíblico e vou encerrar orando a Deus, agradecendo por essa oportunidade. Senhor nosso Deus, eu quero ser grato a Ti, grato por tudo que tens feito em nossas vidas. Que o Senhor venha alcançar os corações das pessoas, que venham trazer conforto nesse período tão difícil que estamos vivendo. Um período de quarentena, mas nós cremos que Tu és o Deus que opera diante das grandes dificuldades. Assim eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus. Amém.